Bom, nessa aula vamos falar sobre áreas entre as curvas. Então, na seção 5.1, nós já definimos o conceito da área e percebemos como podemos calcular a área sob o gráfico de uma função positiva, tá bom? Então, na verdade, a área entre o gráfico de uma função positiva e o eixo x. Hoje vamos generalizar esse conceito, então vamos ver como podemos calcular áreas entre duas curvas ou mais curvas, tá bom? Por isso, vamos começar com essa equação. Então, considere a região S que se encontra entre duas curvas, y igual a f de x e y igual a g de x, e entre as retas verticais, então, e entre as retas verticais, x igual a e x igual a b, onde f e g onde f e g são funções contínuas, f e g são funções contínuas e f de x é maior ou igual que g de x. Para todo x no intervalo fechado de A até B. Ok? Então, temos essa região S, que se encontra entre duas curvas, y igual a f de x, y igual a g de x, e entre as retas verticais x igual a, x igual a b. F e g são funções contínuas e f de x é maior ou igual que g de x para todos os valores nesse intervalo fechado A, B. Ok, podemos tentar esboçar uma região dessa forma. Ok, então temos, aqui temos y, x, e vamos ver. Isso temos aqui. E temos essa parte aqui. Essa é a função y igual a f de x, y igual a g de x. E, na verdade, podemos escolher dois pontos aqui. A, então temos essa reta vertical A aqui, e B. Então, a nossa área, qual é a nossa área? A nossa área é essa parte aqui. Tá bom? E gostaríamos de achar essa área, a área dessa região aqui. E como podemos fazer isso? Na verdade, quando aprendemos sobre a área sob curvas, nós fizemos o quê? Dividimos essa região em faixas, tá bom? Da mesma largura ΔX. Essa foi a ideia. E podemos fazer a mesma coisa aqui. Dividimos essa região S em N faixas de larguras iguais. E então aproximamos a iésima faixa por um retângulo, ok? E eu vou passar só, então podemos dividir em faixas diferentes, ok? Da mesma largura. Mas de qualquer jeito eu vou escolher só uma faixa aqui. Então vou escolher essa faixa.
E aproximamos essa faixa por um retângulo, tá bom? E então, escolhemos aqui, podemos pensar que aqui temos o ponto xi menos 1, xi, e aqui escolhemos um ponto xi estrela, tá bom? Agora, o que temos? Escolhendo esse ponto xi estrela aqui, o que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é f de x estrela. F de x estrela. E esse ponto aqui é g de x estrela. Tá bom? Então, o que podemos dizer sobre essa largura aqui? Essa altura aqui? Isso aqui é exatamente o que? Isso aqui é f de x estrela menos f de g de x estrela. Ou talvez seria melhor usar cor vermelho. Temos f de x estrela menos g de x estrela. Tá bom? E no outro lado temos o quê? O que é essa parte aqui? Isso é delta x. Então, o que temos? O que é a área desse retângulo aqui? A área desse retângulo aqui é o quê? Delta x vezes essa altura aqui. Mas nós estamos aproximando toda essa região com retângulos dessa forma. E então, como definimos a área dessa região? Definimos a área dessa região, S, como? Como o valor e limite da soma desses retângulos aqui. Em outras palavras, vamos obter o seguinte. Vamos obter que a área é igual ao quê? O que é a área dessa faixa que olhamos? A área da nossa faixa aqui é f de x estrela menos g de x estrela vezes delta x. Mas quantas faixas temos? Em princípio, nós dividimos essa região em n faixas da mesma largura. Temos de 1 até n. E então, o que vai ser a área? A área vai ser exatamente o limite, quando n tende a infinito. É a mesma ideia o que fizemos na seção 5.1. E essa fórmula aqui, usando, na verdade, a soma de Riemann, dá a área dessa região, aproximando pelos retângulos dessa forma aqui. Ok, mas do outro lado, nós sabemos o que é? Nós já sabemos o que representa esse limite. Esse limite podemos expressar como? Como uma integral definida, tá bom? Depois dessa discussão, nós já podemos concluir como podemos achar a área de uma região entre duas curvas. Isso vou escrever na próxima página. Então, logo temos o quê? Logo temos que a área A da região limitada pelas curvas y igual a f de x, y igual a g de x, e pelas retas x igual a, x igual a b, onde f e g são contínuas, e f de x maior ou igual que g de x,
para todo x no intervalo fechado AB é... E agora só voltamos para limite. O limite que calculamos no slide anterior é o quê? De A até B, f de x menos g de x dx. Então, é exatamente essa integral. Tá bom? Em outras palavras, se olharmos nessa soma aqui, essa soma aqui é uma soma de Riemann que corresponde a essa integral aqui. A integral de A até B, f de x menos g de x dx. Bom? Beleza. Então, já temos essa definição e um método para calcular uma área entre duas, a área de uma região entre duas curvas. Agora, vamos ver um exemplo concreto para ver como funciona isso. Mas antes de ver um exemplo, vamos fazer uma observação. No caso especial, quando SG de x é igual a zero, ok? Então, o que é S? Então, nesse caso, a região, essa região limitada é exatamente a região sobre a curva f de x. E acima é eixo x, entre a seta x igual a, x igual a b. E a área vai ser exatamente integral de a até b de f de x. E isso coincide exatamente com a definição da área sobre uma curva que estudamos na seção 5.1, tá bom? Essa é só uma generalização, o que estudamos quando definimos no início o conceito de área. No início, nós consideramos g de x quando é zero, mas agora estamos generalizando, considerando todas as funções f de x e g de x. Aqui estamos assumindo que essa condição vale, mas daqui a pouco vamos ver, em geral, como podemos calcular a área de uma região entre duas curvas. Então, vamos passar para nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Encontre a área da região limitada acima por y igual a elevado a x, limitada abaixo por y igual a x, e limitada nos lados por x igual a 0 e x igual a 2. Tá bom. Então, temos essa região limitada e temos que achar a sua área. No início, vamos tentar esboçar os gráficos rapidamente, só para ver para qual região se trata. Então, temos o quê? Temos a função y igual a elevado a x. Temos aqui a função y igual a x. Tá bom? E vamos escrever isso. Y igual a elevado a x. E aqui temos y igual a x. Temos essas duas curvas e precisamos achar de 0 a 2. Então, se 2 está aqui, vamos pensar... Se pensarmos que aqui temos o número 2, aqui é 1,
Então, temos que achar essa área. A área dessa região. Tá bom? Ok. Então, como vamos achar essa área? Nesse caso, se voltarmos para na nossa fórmula aqui, temos só que yf de x, yg de x, xa, xb. E a fórmula é dada aqui. E vamos ver no nosso caso aqui são a e b e f de x, g de x. No nosso caso, temos f de x é igual a e elevado a x, g de x é igual a x, a igual a 0, b igual a 2. Então, temos essas informações e também sabemos o que é. F de x, com certeza, e pelo gráfico podemos ver que é maior ou igual que g de x. E elevado a x é sempre maior que x, para esses valores x, quando x é maior que 0. É sempre. Tá bom, então temos isso. Agora, o que podemos dizer sobre a área? Temos, o que é a área? A área é igual de 0 a 2, f de x menos g de x. Dx. Mas isso é de 0 a 2, e elevado a x menos x dx. Mas agora nós sabemos como resolver essa integral. Como integral indefinida, o que é integral de e elevado a x? E elevado a x menos integral de x, x quadrado sobre 2. E temos de calcular isso de 0 a 2. E finalmente temos o quê? E elevado a 2 menos 2 quadrado sobre 2, menos, agora, e elevado a 0, menos 0 quadrado sobre 2. Isso é igual a e quadrado menos 2 menos 1 menos 0. E finalmente temos e quadrado menos 3. Então, a área da região é exatamente igual a e quadrado menos 3. Tá bom. Então, terminamos com esse exemplo, que foi um exemplo bem básico. Mas, em geral, quando determinamos uma integral para uma área, é muito útil. É útil esboçar a região para identificar a curva superior, que denotamos por yt, e a curva inferior yb. Então, só para... Vou tentar esboçar aqui. Só um gráfico simples. Então, em princípio, temos o quê? Vamos supor que temos uma área dessa forma. Ok? E temos aqui uma outra. E temos de A até B. De A até B. Então, o que fazemos nesse caso? Temos essa curva aqui, YT. Por YT denotamos curva superior e por YB denotamos a curva inferior. Por que temos essas letras T e B de inglês? Top and bottom, ok? Estou tentando usar a notação de Stewart só para não fazer alguma confusão. Ok, e se temos algo assim, se podemos identificar qual é a curva superior e qual é a curva inferior, então o que podemos dizer sobre a área dessa região? Então, se olharmos nessa região aqui, o que vai ser a área dessa região? A área dessa região é de A até B, de quê? YT menos YB, dx. Ok? Exatamente. Então, essa YT, a nossa função f de x, na definição da área, YB, a nossa definição de g de x. Mas, claramente, temos que identificar qual curva é a curva superior e qual curva é a curva inferior. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, que fizemos, essa curva aqui, y igual a elevado a x, é a curva superior, yt. E essa função, curva aqui, y igual a x, foi a curva inferior, que é y igual a x. E exatamente nessa fórmula temos yt menos yb. Ok.
E isso sempre ajuda a tentar fazer esboço gráfico. Algumas vezes é bem óbvio qual curva é superior, qual é inferior, e nesse caso não nem precisamos fazer esboço, podemos calcular diretamente, mas algumas vezes é útil fazer o esboço do gráfico. Então, vamos tentar ver um outro exemplo. Exemplo 2. Encontre a área da região delimitada pelas parábolas y igual 12 menos x quadrado e y igual x quadrado menos 6. Tá bom? Então, temos uma região delimitada pelas parábolas, duas parábolas. Mas agora, como podemos resolver esse exemplo? Primeiro, é bom encontrar os pontos de interseção das parábolas. E como podemos fazer isso? Temos que resolver as equações simultaneamente. Então, pontos de interseção das parábolas. Vamos tentar achar isso. Pontos de interseção das parábolas. Para encontrar os pontos de interseção das parábolas, temos que resolver simultaneamente essas equações. Temos 12 menos x quadrado igual x quadrado menos 6. Mas daqui temos 12 mais 6 igual 2 vezes x quadrado. X quadrado igual 18, 9. E temos x é igual a 3 ou x é igual a menos 3. Tá bom? Então, essas duas curvas se interceptam nesses pontos aqui. X é igual a 3 ou x é igual a menos 3. Agora, sabendo isso e também sabendo como esboçar gráficos de parábolas, podemos tentar esboçar e ver o que está acontecendo nesse caso. Vamos tentar fazer um esboço aproximado aqui. Ok. Tá bom? E então, eu tenho aqui 12. Tenho aqui menos 6. E aí tem dois pontos que achamos, no pontos 3 e menos 3. Ok, beleza. Então, vamos tentar esboçar essas parábolas. Só um minutinho. Beleza. Ok. E vou ter essa parábola aqui. Ok. Está aproximadamente. Essa é uma parábola e agora temos a outra aqui. Ou talvez seria melhor usar uma outra cor aqui. Ok. De qualquer jeito,
Mais ou menos temos isso. E qual é essa parábola? Essa parábola aqui é y igual a x² menos 6. E essa parábola aqui é y igual... Então, essa parábola aqui é y igual a 12 menos x². Tá bom? E nesse caso é bem óbvio. Qual é a curva superior, qual é a curva inferior? Então, temos aqui... Essa aqui é YT. E essa aqui é YB. Temos qual intervalo? Essa região, temos que achar exatamente essa região aqui. Mas essa região vai de menos 3 até 3. Ok? Então, nesse ponto, os limites de integração são de menos 3 até 3. E temos essa é a curva. Essa função é maior ou igual, maior que essa função nesse intervalo de menos 3 até 3. E, finalmente, o que podemos dizer sobre a área? A área dessa região é o quê? Temos a área de menos 3 até 3 de quê? YT, a curva superior menos a curva inferior dx. Mas isso vai ser igual ao quê? De menos 3 até 3. E temos 12 menos x² menos x² menos 6 dx. E vamos tentar resolver isso. Na verdade, podemos fazer algumas simplificações aqui. Vamos obter o quê? 18 menos 2x² dx. E o que é isso? Isso é igual a 18x menos 2 sobre 3 x³. De menos 3 até 3. Na verdade, aqui podemos ver que essa função é uma função par, mas não vou usar essa propriedade, podemos calcular diretamente. Mas poderemos simplificar os cálculos percebendo que temos uma função par de menos 3 até 3. Se vocês lembram como calcular integrais definidas de funções simétricas de menos a até a. Mas de qualquer jeito, temos aqui isso, temos o quê? 18 vezes 3 menos 2 sobre 3 vezes 3³ menos 18 vezes menos 3 menos 2 sobre 3 menos 3³. Isso é igual ao quê? Isso é igual a 54 menos 18 menos 54 mais 18 aqui. Isso é 72. Tá bom? Então, o que achamos? Achamos que a área é igual a 72. Então, o que foi a diferença entre esse exercício e o exercício anterior? A diferença foi que aqui nós precisávamos achar os limites. Então, de onde até onde vai. Então, A e B não foram dados. Por isso, para encontrar de onde até onde vamos integrar, temos que resolver simultaneamente essas duas equações. E depois integramos e temos que identificar qual curva é curva superior e qual curva é curva inferior, só para achar yt menos yb depois. Tá bom? Ok. Beleza. Então, terminamos com esse exercício e agora vamos tentar analisar um caso um pouco mais geral. Ok. Agora, vamos supor que temos esse cenário aqui. Então, vou tentar pegar duas curvas. Ok? E vamos tentar pegar uma curva aqui. E uma outra curva. Então, y igual a g de x aqui. E aqui y igual a f de x. E temos os limites a e b. Então, temos que achar
Temos aqui A. Temos aqui B. Então, qual é a ideia? A ideia é calcular, nesse caso, a área entre as curvas y igual a f de x, y igual a g de x, tá bom? Mas de onde? De A até B. Então, precisamos calcular essa área. E como vocês podem ver, nesse caso, eu posso colocar aqui mais 2 pontos, C e D. Se olharmos de A até C, a função f de x é maior. De C até D, a função g de x é maior ou igual que f de x. Aqui. E de D até B, de novo, a função f de x é maior ou igual que g de x. Tá bom? Agora, a nossa fórmula diretamente da área que aprendemos, não vai dar uma resposta certa aqui. Por quê? Porque nesse de A até B, f de x não é sempre maior ou igual que g de x. Mas então, o que podemos fazer? Podemos tentar considerar claramente essa área total é a soma dessa área aqui, mais essa área e mais essa área. Então, podemos calcular essas áreas separadamente. O que vai ser essa área aqui? Vai ser exatamente a integral de f de x menos g de x de A a C. E essa área vai ser agora a integral de g de x menos f de x entre A e B. Por quê? Porque g de x é maior que f de x nesse caso. E aqui, de novo, f de x é maior ou igual que g de x. A área desse pedaço aqui vai ser integral de f de x menos g de x de D até B. Mas, em princípio, o que podemos observar? Vamos ver o seguinte. O que podemos dizer sobre o valor absoluto de f de x menos g de x? O que vamos ter nesse caso? Temos valor absoluto de f de x menos g de x. Tá bom, então, antes de continuar aqui, claramente, temos menos aqui. Eu esqueci de escrever menos nessa parte. Tá bom. Vamos voltar agora para essa análise. O que podemos dizer sobre o valor absoluto de f de x menos g de x? Sabemos que isso é f de x menos g de x quando f de x maior ou igual que g de x. Isso é g de x menos f de x quando g de x é maior ou igual que f de x. Ok? Então, como vamos achar essa área, esse pedaço aqui? Vamos achar como f de x menos g de x. Porque f de x é maior que g de x, mas isso é exatamente o valor absoluto. E se olharmos nessa parte aqui, agora, aqui g de x menos f de x representa o quê? Representa o valor absoluto de f de x menos g de x. E podemos observar que, se considerarmos o valor absoluto da diferença de duas turmas, de duas funções, em todos esses pedaços, não vamos errar nada. Sempre vamos obter a resposta certa. Por isso, fazendo essa análise, podemos obter o seguinte. Temos o seguinte, que vai dar um método para achar a área de uma região entre duas curvas e entre duas retas para qualquer função. Ok? Então, nesse caso, vamos dizer o que temos. Temos o seguinte. A área entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x e entre x igual a e x igual a b é a igual integral de a até b de valor absoluto de f de x menos g de x dx.
Tá bom? Então, temos essa fórmula. E com essa fórmula, nunca vamos errar. Mas, claramente, temos que ver onde f de x é maior que g de x. E, ao contrário, temos que fazer essa análise. Mas, na verdade, isso nos dá um método que sempre funciona para achar a área a área da região aqui. Ok. A área da região entre as curvas y igual a f de x, y igual a g de x, e entre a seta x igual a x igual a b, é dada como essa fórmula. E com certeza, quando f de x, se f de x no intervalo fechado AB é maior ou igual que g de x, nem precisamos esse valor absoluto aqui. Tá bom? Agora vamos tentar resolver um exemplo onde vamos usar essa ideia. Exemplo 3. Encontre a área da região delimitada pelas curvas y igual seno de x, y igual cosseno de x igual a 0 e x igual π sobre 2. Tá bom? E então, como vamos resolver esse exercício? A primeira coisa é, vamos tentar esboçar os gráficos só para ver o que está acontecendo. Ok. Yx aqui. E então temos o quê? Temos no início, podemos escolher esses pontos aqui. 1. E π sobre 4, π sobre 2. Ok. E agora temos a função seno. E a função cosseno vem nessa. No outro lado temos a função seno, que vai passar por aqui. Ok. Então, temos isso. Agora vou escrever. Isso aqui é y igual seno de x. Esse aqui é y igual cosseno de x. Tá bom? E temos que achar o quê? Temos que encontrar a área delimitada pelas curvas y igual a seno de x, cosseno de x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Então, temos o quê? Temos essa área. E, na verdade, vamos obter o quê? Vamos obter isso. E essa área aqui. Tá bom? Essa aqui é A1 e essa área aqui é A2. Temos que achar essas duas áreas. Mas agora podemos fazer uma observação. Olhando no gráfico aqui, nesse gráfico que eu esbocei aqui, o que podemos perceber? Podemos perceber o seguinte.
cosseno de x é maior ou igual que seno de x. Quanto? Quando x é entre 0 e π sobre 4. Tá bom? Mas, do outro lado, seno de x, isso é exatamente, olhando aqui, de 0 até π sobre 4, sabemos que cosseno de x é a curva superior, e essa parte é a curva inferior. Mas, no outro lado, sabemos que seno de x é maior ou igual que cosseno de x quando x é entre π sobre 4 e π sobre 2. E, de novo, isso é bem óbvio olhando aqui. Se olharmos aqui, de π sobre 4 até π sobre 2, seno de x é maior que cosseno de x. Ok, mas então o que vamos obter desse desenho? Agora, para calcular, sabemos que esse valor absoluto, o que vai acontecer? De 0 a π sobre 4, vamos obter cosseno de x menos seno de x, e de π sobre 4 até π sobre 2, vamos obter seno de x menos cosseno de x. Então, temos o seguinte, sobre a área. A área é igual de 0 a π sobre 2, valor absoluto de cosseno de x menos seno de x dx. Ok? Mas isso é igual a quê? Se olharmos, voltamos no nosso desenho, a área é 1 mais a área é 2. Então, as áreas dessas duas regiões. Essa parte e aqui, essa parte. Já sabemos o que é essa parte e também o que é essa parte aqui. Então, vamos obter o quê? Vamos obter, isso é igual de 0 a π sobre 2. E nós sabemos que de 0 a π sobre 2, a π sobre 4, desculpa, de 0 a π sobre 4, cosseno de x é maior ou igual que seno de x, dx. Mas, agora de π sobre 4 até π sobre 2, é o contrário. Seno de x foi maior ou igual que cosseno de x. Então, temos seno de x, cosseno de x, dx. E onde essa integral representa essa área, essa integral aqui representa essa área. Mas agora é fácil terminar com esse exercício. Simplesmente temos que achar as integrais. No início, temos a integral de cosseno de x é seno de x, e a integral de seno de x é menos cosseno de x. Então, temos seno de x. O que é a integral de seno de x? É menos cosseno de x. E esse menos aqui vai dar mais. Então, temos seno de x mais cosseno de x, de 0 a π sobre 4, mais... E agora, o que é a integral de seno de x? Integral de seno de x é menos cosseno de x. Então, menos cosseno de x. E a integral de menos cosseno de x é seno de x. Então, temos menos seno de x. De π sobre 4 até π sobre 2. Então, só para dizer, usamos o seguinte. Integral de cosseno de x, dx, é igual a seno de x, mais c. Integral de seno de x, dx, é igual a menos cosseno de x, mais c. Ok? Usamos essas propriedades. E agora aplicamos o teorema fundamental de cálculo. Só para colocar aqui, temos isso. E finalmente temos o quê? Seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4 menos seno de 0 menos cosseno de 0 mais menos cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 2 e agora mais cosseno de π sobre 4 mais seno de π sobre 4. E obtemos o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2
mais raiz quadrada de 2 sobre 2, menos 1. Ok? Porque temos o que? S aqui. Raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2, menos... Ok, vou escrever para não dar uma confusão. Menos... menos 0, menos 1. E agora passamos para essa parte aqui. De novo temos o quê? Menos 0, menos 1. E temos... ok, mais... raiz quadrada de 2 sobre 2, mais raiz quadrada de 2 sobre 2. E, finalmente, obtemos 2 vezes raiz quadrada de 2 menos 2. E essa é a área da região delimitada pelas curvas y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, de 0 a π sobre 4. Tá bom? Agora, vamos tentar resolver um outro exemplo. Exemplo 4. Encontre o número A tal que a reta x igual a bissecte a área da região sob a curva y igual a 1 sobre x quadrado acima do eixo x ok, acima do eixo x de 1 a 4. Ok. Ou, em outras palavras, onde x é igual a 1 e x é igual a 4. Tá bom? Tá, como vamos resolver esse exemplo? Vamos tentar pensar como resolver esse exemplo. Ok, seria muito bom tentar esboçar o gráfico só para ter uma ideia do que precisamos fazer. E vamos ver que, na verdade, o exercício é um exercício elementar, não é algo bem difícil, mas temos que saber como pensar sobre esse exercício. Tá bom, então temos... eu vou escolher aqui o ponto 1 e o ponto 4. Aqui. Esse é o ponto 1. E eu tenho esse aqui. Ok, beleza. Agora vou tentar esboçar essa função. Tá bom. Mais ou menos temos isso. Essa é a função y igual a 1 sobre x quadrado. Ok? Claramente, não é tal... não podemos esboçar muito precisamente, mas um gráfico preciso, mas de qualquer jeito vai dar uma ideia. Ok, então temos isso e temos essa região. Okay, então temos essa região aqui. Agora, o que precisamos fazer? Precisamos fazer o seguinte:
Encontre o número A, tal que a reta x igual a bissecte a área da região sob essa curva acima do eixo x de 1 a 4. Então, temos exatamente essa região e temos que encontrar o número A tal que a reta x igual a vai dividir essa área em duas áreas, duas regiões da mesma área. Então, vamos obter algo assim. Então, se aqui é o ponto A, então temos aqui o ponto A. E então, vamos obter o quê? Vamos obter, se olharmos essa área aqui, e essa área aqui, tem que ser iguais. Tá bom? Então, como vamos resolver isso? Vamos pensar um pouco. O que é a área? Vamos supor, o que é a área da região sob a curva y igual a 1 sobre x quadrado, acima do eixo x de 1 a 4. Então, nós sabemos que essa área, a área total, é o quê? A área total é de 0, de 1 a 4, 1 sobre x quadrado dx. Então, o que representa isso? Isso aqui representa a área dessa região total aqui. Espero que todo mundo concorda. Por quê? Porque essa função é maior ou igual que zero e a área sobre essa curva aqui é exatamente dada com isso. Mas agora, sabemos o quê? Sabemos que essa área aqui, duas vezes esse pedaço aqui é igual com isso. Mas o que é a área desse pedaço aqui? Como de preto. Se olharmos nesse pedaço aqui, o que é a área aqui? A área desse pedacinho aqui é de 1 até A, 1 sobre x quadrado dx. Tá bom? Então, o que sabemos? Sabemos que de 1 até 4, 1 sobre x quadrado dx é igual ao quê? Duas vezes de 1 até A, 1 sobre x quadrado dx. Então, temos essa condição aqui. Temos essa condição aqui. E dessa condição aqui, temos que determinar o que é o valor desse número A. Mas isso não é difícil de jeito nenhum, porque o que vamos fazer? Vamos resolver essa integral aqui, vamos resolver essa integral aqui, e vamos achar o que temos nesse caso. Tá bom? Essa foi a ideia. Ou, em vez disso, vocês podem tentar calcular essa parte aqui, de A até 4. Em vez dessa integral, coloca a minha integral de A até 4 de 1 sobre x quadrado dx. Ok. Agora vamos passar na outra página e tentar resolver essas duas integrais, essa aqui, e determinar o valor de A. Tá bom? Então, o que temos? Só para memorizar isso, para não esquecer, temos essa condição de 1 até 4, 1 sobre x quadrado dx. Isso é igual duas vezes de 1 até A, 1 sobre x quadrado dx. Então, essa é a nossa condição. Nós temos isso. Agora, vamos tentar calcular. O que é de 1 até 4? 1 sobre x quadrado dx. Isso é integral de 1 até 4 de x elevado a menos 2 dx. Mas isso é x elevado a menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, de 1 a 4. Isso é menos 1 sobre x de 1 a 4. E o que é isso? Menos 1 sobre 4, menos 1 sobre 1. Isso é 1 menos 1 sobre 4 é 3 sobre 4. Então, achamos essa integral. Agora, vamos tentar achar essa integral aqui. De 1 até A, 1 sobre x quadrado dx. E, de novo, o que vamos obter aqui? Como no caso anterior, vamos obter menos 1 sobre x, porque já achamos, já sabemos como achar essa integral indefinida, é menos 1 sobre x. E aqui temos menos 1 sobre x de 1 até A. Mas isso é menos 1 sobre A, menos 1 sobre 1. Tá bom? E isso é o quê? 1 menos 1 sobre A. Beleza. Então, já sabemos que isso é igual como essa parte aqui.
E essa parte aqui é igual como essa parte aqui, 3 sobre 4. Agora, vamos escrever isso como estrela. E de estrela segue o quê? De estrela obtemos o quê? Obtemos que 3 sobre 4 é igual 2 vezes 1 menos 1 sobre A. E agora vamos tentar resolver isso. Temos 3 sobre 4 igual 2 menos 2 sobre A. E daqui, temos 2 sobre A é igual 2 menos 3 sobre 4, 5 sobre... Tá bom, vamos tentar só um minutinho. 1 menos 1 sobre A. Se tiver algum erro técnico aqui, por favor, me falam. 2 menos 2 sobre A. Ok. E então, vamos continuar para cá. 2 sobre A igual 2 menos 3 sobre 4. Ok. 2 sobre A igual 5 sobre 4. E daqui, o que é A? A é 8 sobre 5. Beleza. Então, achamos que o valor de A é 8 sobre 5. E, na verdade, se voltarmos no nosso desenho aqui, e mais ou menos faz sentido, que esse A vai ser 8 sobre 5. Então, se a reta x igual 8 sobre 5, divide essa região em duas regiões que têm a mesma área, tá bom? Isso foi exatamente o que fizemos, achamos essa condição e depois resolvemos as integrais definidas e encontramos que o valor de A é exatamente igual a 8 sobre 5. Agora eu vou deixar um exercício para vocês tentar resolver e vamos passar a falar sobre a última parte dessa aula. Então, um exercício. Calcule a área da região limitada pelas curvas y igual x vezes x menos 2 quadrado e y igual a x. Tá bom? Ok. Agora, algumas regiões são mais bem tratadas considerando x como uma função de y, tá bom? Então, algumas vezes seria bom considerar x como uma função de y. E o que está acontecendo nesse caso? Eu vou tentar escrever o caso geral que pode aparecer e depois vamos ver um exemplo. Então, a ideia é quando temos algo assim. Vamos supor que temos duas funções, mas temos funções dessa forma. X é igual a f de y, x é igual a y. Só um minutinho. Então, ok. Será aqui? Tá bom? Algumas vezes temos algo dessa forma e precisamos calcular exatamente essa área aqui. E o que pode acontecer? Então, aqui x é igual a f de y, não f de x aqui, x é igual a f de y. E nesse caso, x é igual a g de y,
E temos isso, temos essas duas retas. Então, temos aqui a reta y igual a c e a reta y igual a d. Temos essas duas retas e temos que calcular essa área dessa região aqui. E como vamos calcular isso? Isso vamos calcular, na verdade, de novo, podemos dividir essa área em faixas, como retângulos, mas agora retângulos horizontais, ok? E não vai ser difícil. E, de novo, aqui temos, em vez de ter uma curva superior e inferior, temos uma curva à direita, que é essa aqui, e eu vou escrever como XR, e uma curva à esquerda, XR. De novo, R e L por causa das palavras em inglês. Right, direita e L, left, que é a esquerda. Ok? E então, o que vai ser a área dessa região? A área dessa região, na verdade, é de C até D, e como o mesmo pensamento como fizemos no início da aula, podemos obter que a área vai ser exatamente dada com essa fórmula aqui, tá bom? Em vez de identificar a curva superior e a curva inferior, temos que identificar a curva à direita e a curva à esquerda nesse caso. Ou, mais precisamente, eu vou tentar escrever isso em palavras, só para saber para sempre o que está acontecendo. Então, temos o seguinte: se uma região é delimitada por curvas como equações x igual a f de y, x igual a g de y, y igual a c, y igual a d, em que f e g são contínuas, e f de y é maior ou igual que g de y, para y entre c e d, então, sua área, a área dessa região, é o quê? É dada como essa fórmula. Como discutimos no estágio anterior, A é de C até D, f de y menos g de y, mas agora integramos com relação a y, dy. Tá bom? Então, essa é a fórmula. E agora a ideia é que algumas vezes, os dois métodos funcionam, mas algumas vezes temos uma função y igual a f de x, e y igual a g de x, mas também podemos reescrever x como função de y, nos dois casos. Agora vamos ver um exemplo e vamos ver como funciona essa ideia. Mas seria bom lembrar que algumas vezes, podemos, em vez de tratar, na verdade, podemos ter x é uma função y, ok? E nesse caso, quando temos algum desenho como nessa figura aqui, é bem mais fácil achar nessa maneira. E tá bom que eu abri essa parte, porque aqui é dy agora, ok? Temos a área de C até D, xr menos xl de dy, ok? Como fizemos nesse caso também. Tá bom. Agora vamos tentar achar como um exemplo. Então, temos o exemplo 5. Exemplo 5. Encontre a área
da região delimitada pela reta y igual a x e pela parábola quatro x mais y quadrado igual a 12. Tá bom? Então, vamos tentar encontrar a área dessa região. Beleza, então, olhando nessa função aqui, temos y igual a x e temos aqui 4x mais y quadrado igual a 12. Mas, claramente, aqui, para expressar essa função como y igual a f de x, temos que resolver y. Vamos achar duas funções diferentes. Ok? Y é igual a raiz quadrada de 12 menos 4x ou menos raiz quadrada de 12 menos 4x. Mas, no outro lado, podemos considerar x como uma função de y. E vai ser exatamente isso como vamos resolver esse exercício. Mas, no início, vamos tentar achar os pontos de interseção essas duas curvas e depois esboçar o gráfico só para ter uma ideia do que precisamos fazer. Tá bom? Então, pontos de interseção. O que temos no caso de pontos de interseção? Temos o seguinte. Os nossos gráficos são o quê? Y igual a x. Então, temos o seguinte. Y igual a x. E 4x mais y quadrado igual a 12. E então, esse x aqui, vamos colocar aqui. Vamos obter o quê? 4y mais y quadrado igual a 12. Mas isso eu posso escrever como? Se somente se, y mais 6, y menos 2 igual a 0. E se somente se, vamos escrever y igual a menos 6, y igual a 2. Tá bom? Então, esses dois pontos são pontos de interseção, nesse caso. Agora, vou tentar esboçar as curvas. Só um minuto, temos que pensar um pouco. Uhum. Ok. Agora, uma coisa para ver, o que temos dessa função aqui? 4x mais y quadrado igual a 12. Daqui segue o quê? Segue aqui. X é igual ao quê? 3 menos y quadrado sobre 4. Então, temos essa função. E nós temos que esboçar essa função aqui. E depois, se a reta x igual a y. Fazendo isso, vamos obter o quê? Vamos tentar ver aqui. Temos o ponto 3. Y igual a 2. Só um minutinho, vou pensar. Ok. Y igual a 2. Ok.
Tá bom. Aqui temos menos 6. Ok? E nesse ponto aqui, temos 2. Beleza. Então, temos isso. Temos essa curva aqui, x é igual a 3 menos y² sobre 4. E temos essa reta aqui, x é igual a y. Ok? Beleza. Na verdade, temos y igual a x, mas nós queremos escrever como nesse caso aqui. Como aprendemos nesse caso, x é igual a f de y, x é igual a g de y. Então, precisamos calcular qual área? Precisamos calcular essa área aqui. A área dessa região. Ok? Então, se eu vou tentar fazer assim, temos que achar essa área aqui. Mas então, o que podemos ver? Nesse caso, qual a curva à direita? Temos aqui XR, e a curva de esquerda é XL, essa parte aqui. Então, o que vamos obter sobre a área? Como vamos calcular a área? Para calcular a área, então, podemos ver aqui que temos o que vai ser a nossa área. A área é igual de menos 6 até 2, o que é XR menos XL dy. Mas isso é de menos 6 até 2 de 3 menos y², menos y² sobre 4, menos y dy. Mas isso é igual ao quê? Isso é igual a 3y menos y³ sobre 12, menos y² sobre 2. Tá bom? De 2 até de menos 6 até 2. Beleza, mas o que vai ser isso igual? Isso vai ser igual 3 vezes 2 menos 2³ sobre 12 menos 2² sobre 2 menos, e agora vamos obter 3 vezes menos 6 menos 6³ sobre 12 menos 6² sobre 2. Isso é igual ao quê? Vamos rapidamente tentar ver o que temos aqui. Temos 6 menos 2/3 menos 2 mais 18. Ok, menos 18, que vem daqui. E no final temos de novo mais 18. E se não me engano, isso vai ser 64 sobre 3. Tá bom? Beleza. Então, achamos a área dessa região. E a área dessa região é 64 sobre 3. Tá bom? Então, como achamos a área dessa região? Achamos a área dessa região integrando com relação a y. Tá bom? Então, integramos com relação a y. Consideramos x como uma função de y. Claramente, vocês podem resolver esse problema também considerando y como uma função de x. Mas, nesse caso, o que precisamos fazer? Temos que dividir essa área em duas partes, na verdade. Não é tão fácil ver o que está acontecendo nesse caso, ok? É bem mais fácil resolver como resolvemos nesse exemplo. Ok. E agora, para terminar, vou deixar um exercício para vocês. Ok? Vamos tentar ver um exercício. Exercício 2. Calcule
a área da região delimitada pelos gráficos das funções y igual a 4, y igual a x e y igual a 1 sobre x quadrado. Tá bom? Então, vocês podem tentar resolver esse exercício. E esse exercício, na verdade, podemos resolver usando dois métodos. Ou achar a área com relação a x, então integrando com relação a x, ou achando a área integrando com relação a y. Mas provavelmente vai ser bem mais fácil integrar usando y. Então, considerando a região só com relação a eixo y. Ok, então aqui vamos terminar com a gravação. No caso de dúvidas e perguntas, vamos passar para a parte de dúvidas e perguntas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.